Estamos de volta aqui conversando com o André Costa, proprietário da Uzi Telecom. Já falamos muita coisa interessante, mas é aquela conexão que nunca para. Eu me lembro de uma das nossas conversas, você falava assim para mim, Patrícia, a conexão não tem fim, ela vai levar você sempre para um novo lugar. E a gente tem que pensar em segurança. Então, quero falar um pouco sobre isso com você e começar essa conversa falando sobre a responsabilidade social da USE, porque a gente sabe que a internet é um desafio no Brasil todo, é um desafio na Bahia, é um desafio quando a gente fala de educação, né? E você é patrocinador da Campus Party, o maior evento, né, que reúne aí esse público de tecnologia. Conta pra gente um pouco dessa conexão que você tem com responsabilidade social. Gerar conectividade para que possa fluir educação, cultura, novos talentos e gerar cada vez mais inovação, André. Olha, Patrícia, a Campus Party é quando você fala todos esses temas aí de segurança e de conectividade, desafio, e comunidade, enfim, você envolve tudo, né? Então, quando começamos com a Campus Party, o que a gente ouvia era assim, olha, os nerds estão aqui na Campus Party e eles vão e eles fazem de tudo para derrubar a conexão. Depois eles saem com a cadeira na cabeça e gritando em frente ao OVNI, que era o local aonde se coloca toda a estrutura de internet da Campus Party. E o desafio foi fazer isso não acontecer. Então, depois que a USA entrou, isso não aconteceu mais. Ninguém Então, conseguiu mais derrubar ninguém conexão conseguiu nenhuma. derrubar conexão nenhuma. Isso, pra gente, assim, tanto é que a gente começou a usar o slogan conexão é o que nos move. Então, questão de segurança, questão de disponibilidade, de deixar uma rede redonda, principalmente para que as pessoas utilizem, tem diversas comunidades dentro da Campus Party, né? Que estão ali jogando, então você precisa ter uma latência baixa, um ping baixo para poder jogar e o campeonato transcorrer ali da melhor forma possível, né? Você tem pessoas que estão ali fazendo sistemas, trabalhando com banco de dados, com blockchain, com várias tecnologias que estão ali em desafios dentro da campus. E isso é importantíssimo. Você tem uma conexão segura, estável e de qualidade. Então, esse foi um desafio que nos ajudou a aprimorar cada dia mais o nosso serviço. Nós já atendíamos ali, a história da USA sempre foi atender atacado, provedores de internet, dentro da Tascom atender ali data centers, e a própria USA Telecom é o maior cliente da Tascom, hospeda tudo dentro da Tascom. E nesse momento foi o momento que nós começamos a despertar ali também para o atendimento B2C, que é o consumidor final. Então, o atendimento B2C, quando nós fomos para o atendimento B2C, nós já estávamos maduros por conta da Campus Party, que nos trouxe ali desafios enormes de segurança Eu e de queria só qualidade, né? registrar uma coisa, André, que quando você vai para Campus Party, você não vai movido por dinheiro, né? Você vai movido por execução de coisas que vão impactar a juventude, que vai gerar Desafio. inovação, desafio. Porque Desafio. é importante a gente registrar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, ganhou dinheiro e tal. Dinheiro é muito importante, é fundamental para tudo, mas tem essa coisa de realizar em você, Tem, né? tem, 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 tem que fazer e tem que fazer bem feito. Então é o que a gente sempre procura fazer, sempre procurou entregar equipamentos de qualidade, serviço de qualidade e um serviço bem executado. É. E por conta disso, o Francesco, que é presidente da Campus Party e do Instituto Campus Party, né? Ele criou ali projetos de robótica e criou o primeiro laboratório de robótica do Instituto Campus Party foi em Canudos, né? E nos colocou ali colocou um desafio de colocar a internet em Canudos. E foi um desafio grande colocar a internet em Canudos e atender ali o laboratório de robótica, que foi em parceria com a UNEB, né, a Universidade Estadual aqui da Bahia.
e fizemos ali essa conexão e colocamos para funcionar ali esse primeiro laboratório. E depois vieram outros e outros que Você tem entregamos no noção, assim, em Brasil. números, quanto que você já fez de investimento nessa área da responsabilidade social da USE? Não, nunca fiz essa conta, Patrícia, mas é Considerável, um né? valor considerável, né? A gente investe em uma série de coisas, né? Seja de conectividade em escola, que às vezes precisa, a gente vai lá, fornece a órgãos de prefeitura, hospital. Agora, durante a pandemia, nós atendemos diversas unidades hospitalares em parceria com o Ministério das Tecnologias. Inclusive, assim, durante a pandemia, né, nós participamos de um grupo e que foi capitaneado por mim. Alguns anos eu conheci o Marcos Pontes, né, nosso ministro de Ciência e Tecnologia. E o Marcos Pontes, na época da posse dele, participei ali para levar as pessoas do setor de tecnologia. Fui eu que fiz a lista de convidados, do setor de telecomunicações para a posse do novo ministro. Então, eu fiz essa lista, selecionei, levei, formamos um grupo que começou a interagir ali com o ministério, né? E a partir daí, quando houve a pandemia, foi criado um grupo de crise do Ministério de Ciência e Tecnologia e Telecomunicações, que até então era um Uma coisa ministério só. só, né? E nesse grupo de crise nós participamos ali ativamente de uma série de ações para o nosso setor, buscando melhorias para os técnicos, a questão de locomoção, porque se lembra que a gente estava impedido de entrar, sair, de ir e vir, né? Tinha todo um lockdown e o serviço de telecomunicações não poderia parar. Então, a gente estava ali pleiteando as coisas e formando ações ali para que o Brasil não parasse. Naquele primeiro momento que a internet deu um pico e que todo mundo começou a ir para casa e ter problema dentro de casa para poder trabalhar, para poder estudar. Então, nós participamos ativamente ali de várias reuniões com o ministro, dando ideias, fornecendo ali opiniões e mostrando dados do que estava acontecendo. Só para registrar, você esteve à frente da Abranet por Três três mandatos, três mandatos, né? mandatos, três mandatos. Eu estive como diretor de serviços para associados e diretor de novos produtos, né, para associados também. Tive durante 3 anos, participei já de palestras dentro da Anatel, né, como palestrante, enfim. Tem uma vida pregressa nesse contexto todo, né? E o seu nome é muito respeitado em toda a América Latina, né? Por esses avanços que você proporciona aqui no Brasil, né? Exatamente. Dentro ali ainda do MCTIC, né, antes do governo de transição, também levamos projetos pro ministro para cooperar com o governo. Então, assim, eu consegui, como pessoa, levar contribuições ao ministério, né, ao, ao povo local, né? Eu estou falando Brasil aí, porque o ministério cuida a nível Brasil, mas desde o nível local, cidade local, ao Brasil, eu pude contribuir como pessoa, como cidadão brasileiro, para alguns avanços, né? Para opiniões, para formar grupos, para interagir ali com, com o ministério, sempre grupos não voltados a comércio, porque às vezes a pessoa, não, voltado, não era voltado ao comércio, e sim voltado ali A a, inovação mesmo, né? a inovação, ampliação de projetos para o setor, ao desenvolvimento de projetos para o setor. E um desses projetos foi a questão do hospital. Vamos conectar os hospitais. Os hospitais precisam estar conectados para poder levar informação. Em tempo Em real, tempo né? real, né? Porque nós tínhamos lá, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Naquele momento, os sistemas estavam colapsados, não se tinha internet nesses pontos, e você começava a atender ali o cidadão, você não sabia se ele estava com a doença
se era Covid ou se era uma outra doença. E como alimentar esses boletins? Como chegar nesses números? Então, como é que o Ministério da Saúde vai divulgar esses números? Então, através do MCTIC, da Iniciativa de Provedoras de Internet, a qual eu participei, tanto como provedor, como colaborador da iniciativa de formar, dizer com quem é e divulgar, até ao ponto de Execução, né? execução, né? Então, assim, foi muito bom poder contribuir com isso também. É uma coisa que às vezes ninguém sabe, você tem uma ou outra pessoa que sabe, é uma coisa que a gente acaba não Você é divulgando no uma dia a dia. personalidade no sentido de trazer soluções que impactam toda a sociedade e que em momento nenhum você torna isso apenas um produto. Mas eu não quero deixar de falar de produto também, porque eu sei que a Uzi Telecom é hoje uma das operadoras assim com maior eficiência aqui na Bahia e em alguns estados do Nordeste. E você está avançando aí para o Brasil todo, até para fora do Brasil. E também não quero deixar de falar da Uzi TV, porque no canal 21 você consegue assistir a TV Sempre. Eu tô aqui na Burburinho, mas eu tenho que falar da TV Sempre. Qual é o canal da Burburinho, você lembra? O canal da Borborinha é o canal número 2. O canal número 2. Então, no 1 você assiste a TV Uzi, no canal 2 você assiste a Burburinho, que é tudo a mesma coisa, eu tô me sentindo em casa aqui. E no 21 você assiste a TV Sempre. Mas, André, quem tá assistindo e tá falando assim, mas eu não tô com essa operadora, eu quero ir para essa operadora agora. Olha, o desafio da Uzi é levar conexão, né? Nós estamos aqui na Bahia. O polo de internet hoje no Brasil, a chegada dos cabos submarinos, né? Porque como é a internet funciona? Através de cabo submarino. Tem um cabo que vai no oceano, inclusive a gente participou aí do primeiro cabo aí que liga Angola ao Brasil e tal. Tem alguns vídeos depois que de repente você pode pegar e colocar Vamos pegar fotos com a tudo. chegada desse cabo aí. E você pode colocar e colocar na edição. Então, a gente já vem com a história de cabo submarino aí há um tempo. Então, chega em Fortaleza, esses cabos. Não chega em Salvador. Com um determinado investimento, se chegou também um único cabo em Salvador que também não tem essa capacidade grande. E você tem toda uma malha terrestre. Uma fibra terrestre, ela está ali, ela pode ser vandalizada, ela pode ser cortada, pode pegar fogo, pode bater um carro num poste e derrubar. Então você tem ali vários problemas, né? Vários desafios, São né? vários desafios. E aí se chegou cabo submarino, um primeiro, chegou um segundo cabo aqui, mas o hub é Fortaleza, o hub é Rio de Janeiro, o hub é São Paulo. Aqui você tem um custo de internet que é mais elevado do que em Fortaleza e do que nos outros locais, justamente por conta de oferta. Você está dizendo que a internet aqui é mais cara. A internet aqui é mais cara. Consequentemente, se pega a Bahia e diz assim, olha, a Bahia é do tamanho da França, né? Então, se você imaginar o Brasil, então, imagina a dificuldade de se levar internet ao Brasil inteiro. Quem faz isso são os provedores de internet. Você vê, as operadoras só estão nas capitais e em algumas cidades Então grandes. são os pequenos provedores que vão Que fazendo leva essa internet malha na roça, que avançar. leva internet na ilha. Né? Nós temos um caso muito legal da Uzi, que é em Morro de São Paulo, né? Então, em Garapuá ali. Estamos chegando agora em Boipeba também. Então, é um São case muito experiências, né, legal. incríveis, né? Exatamente, porque a dificuldade de se levar internet com fibra ótica em um local desse são muitas, são inúmeras, né? Imagina que é areia e você vai passar fibra ali com a bobina. Você tem que ter Garapuá trator, é por areia. exemplo, né? Foi com Garapuá trator, é foi areia. foi um Grande desafio. né? E Garapuá, o que a gente iria fazer em Garapuá? Nós nos comprometemos com a regata. Iremos Era um colocar. evento Era pontual, um né? evento, iremos colocar um rádio em Garapuá para atender a regata. E pronto. Acabou ali, voltamos para casa, continuamos atendendo lá Morro de São Paulo e deixa Garapuá do jeito que tá. Mas Chegou lá, o rádio não funcionou. A gente tinha um estudo, e aí é o que eu falo, né? Naquela época lá atrás, a gente usava o binóculo, agora a gente começou a utilizar computador. Chegou lá o estudo, deu errado. toda a Porque tinha tecnologia e não foi muito assertiva. coqueiro, tinha muita vegetação e muito alta. E o que aconteceu? Sinal Teve não que puxar passa. a fibra. Aí eu disse, olha, são 10 quilômetros, vamos puxar essa fibra? Vamos. Coloquei a equipe de
mobilizei terça-feira para sair com fibra de Salvador, atravessar. Tem umas balsas que carrega o material para lá se não anda de carro, né? Então foi assim, um desafio enorme de logística para colocar essa fibra dentro de Morro de São Paulo e depois levar essa fibra até Garapuá. Então, conseguimos fazer isso quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, a internet já estava funcionando lá para o evento que aconteceria no sábado, Foi né? incrível. Então, foi muito legal. Hoje, a gente está falando aí de 15, 20 dias atrás, nós conquistamos ali mais de 100 usuários ali na região. Extraordinário, né? Todos os dias tem uma demanda nova de usuários que A estão começando. qualidade da internet faz isso, né? Faz. E é o que importa. É entregar um produto que tenha qualidade. Nesse produto já tem a Uso TV, tem um móvel. O móvel, nós temos cobertura no Brasil inteiro, temos numeração do Brasil inteiro e temos também cobertura internacional. Para quem vai viajar, importante ter uma cobertura, levar o seu celular para fora, a gente tem uma cobertura também. Então, entregamos ali para aquele pessoal, porque apesar de não ter cobertura móvel no local ainda, eles precisam de WhatsApp. Precisa de um número para quando sai da ilha e volta, poder falar. Então, fornecemos junto com a internet um número Olha, inclusive móvel, eu um pedi para chip. colocar algumas imagens de Garapuá, porque Garapuá tem 5 ruas ali, né? E É, é uma verdadeira ilha, é o paraíso agora conectado ao resto do mundo graças à Uzi Telecom. Tá o site da Uzi aí também, você que quer se conectar cada vez mais, com mais velocidade, com mais credibilidade, com mais confiança, com mais assertividade, pode ligar aí para a Uzi e acessar também o site. André, eu quero falar de um assunto que você falou, não quero falar e tal, mas a gente quer falar, a gente quer saber. Você está muito ligado com segurança, né? Vem aí o 5G. Na verdade, o 5G vem para o Brasil, mas ele já está nos Estados Unidos. Eu soube, né? Também me contaram, assim, as pessoas me contam as coisas. Sabe como é que é jornalista, né? Às vezes você não quer nem saber de nada, a pessoa já fala assim no seu ouvido. Olha, André Costa, ele tá indo para os States e agora ele vai morar numa cidade digital, Lake Nona e tal. Eu te perguntei, você falou, isso mesmo, e eu tô indo porque eu quero ser útil para o meu país, eu quero ser útil fora do meu país, eu quero ser útil para essa geração, para essa humanidade, eu quero para esse tempo trazer soluções em segurança. E aí quando você começou a falar comigo, eu falei, meu Deus, nunca pensei sobre isso. Eu sempre achei lindo, né? Um carro que sai assim andando, não precisa de motorista. Coisa maravilhosa, a geladeira, a luz e tal. Você pensa no conforto que a internet das coisas pode trazer para você, mas na insegurança que ela pode gerar ou na necessidade de segurança que você precisa ter por causa disso, quase nunca o usuário pensa. E aí você está pensando nisso e já está com algumas soluções aí na cabeça, né? Conta pra gente. Essa sua ida para os Estados Unidos está muito linkada à sua vida profissional, né? tá muito ligada, né? A gente sempre quer criar novos desafios, se inserir em outros contextos, oportunidade, aquele negócio de não parar, né? É um desafio que traz outro enfim. E essa questão de segurança, como você mesmo falou, é algo que eu já lido com segurança desde lá de trás, desde a época do vírus, a gente já contou aí. Então, a gente já lida com segurança. E o que a gente fica pensando, olha, nós temos carros agora autônomos, como Tesla, né? Você não precisa de um motorista para conduzir. Esse carro está conectado à internet o tempo inteiro. Se alguém invade o sistema, nós tivemos ontem a invasão ao iFood, né? Uau. E por conta de um funcionário que foi demitido, segundo a nota que a empresa colocou, e que foi lá e alterou os nomes de todos os restaurantes e colocou o nome que ele quis lá, né? Tem imagens aí na internet, no Twitter, todo mundo falando sobre isso. E por conta de um cara que foi demitido e foi lá e aprontou lá com o iFood. Então, a invasão, a falta de segurança, às vezes não é só um hacker que está lá dentro de casa, sentado, lá tomando uma vodka, né, num lugar gelado e invadindo um sistema. Às vezes é um ex-funcionário que está Ninguém sabe de onde e vem, ninguém né? sabe. A segurança ela está em todos os perímetros, né? Tem que estar
Os sistemas têm que ser robustos. Você imagina aí um ex-funcionário da Tesla, ou de qualquer outra empresa, tô falando de Tesla por conta do carro, e que invade teu carro e que recebeu um dinheiro de alguém para te monitorar e saber onde você tá. Não vou nem falar assim, para fazer alguma coisa no carro, porque pode acontecer, não é videogame. É igual ao videogame, né? Hoje a vida ela tá se tornando dessa forma. Então, qual a segurança que esse carro tem e que pode oferecer ali É para porque a você? tecnologia não é mais uma opção, né? Ela é uma realidade. Está tudo conectado o tempo todo, né? Hoje as pessoas têm abdicado o uso de computador e têm a vida toda no celular. Transferência é o Pix que você transfere agora e daqui a um segundo está na conta de outra pessoa, se saiu o dinheiro da sua conta. A carteira de motorista que é digital, que está ali. É o certificado, o eCPF, né? É o eCNPJ. Enfim, você tem aplicativos e sua vida. Quantas pessoas já não foram enganadas por golpes do WhatsApp, por uma série de outras coisas, ou tiveram ali a sua privacidade, às vezes fotos íntimas que foram roubadas e foram expostas na internet. Enfim, segurança é muito abrangente. Vai desde da inocência do filho a milhões em conta corrente. Então, ou a sua própria vida, né? Enfim. Então, segurança é um tema que me deixa apaixonado. Eu gosto muito não perco a paixão por segurança. E a gente vê que esse mercado de estar tudo conectado, né, de uma casa conectada, eu poder desligar uma luz, programar para a luz ligar no pôr do sol e desligar com tantas horas, de eu poder mandar um robô limpar uma casa. Cortador de grama que tem um sensor e Sim, percebe quando a grama cresceu e ele vai sozinho. a água que liga, que desliga, enfim, até uma cena de uma luz, você está chegando próximo da sua casa e ligar o seu ar-condicionado para você chegar em casa está com a temperatura que você deseja. Então, essas coisas são muito fascinantes na tecnologia, mas nós temos o lado da segurança. Como é que a gente faz para ter isso tudo de uma forma segura, de uma maneira segura? Então, aí vai por software, por dispositivo, por perímetros. Então, a gente tem ideias interessantes para colocar em execução, né? E aí, falando de Lake Nona, né? Lake Nona é uma cidade que já tem. É uma cidade, não, é um bairro de Orlando que já tem ali ônibus que está andando de forma autônoma. Você não precisa de motorista. Então, você entra no ônibus e você anda na cidade de forma gratuita, não é paga, né? E você consegue andar ali na cidade e ele vai no sinal, para. Eu tenho um videozinho no ônibus, vou te mandar para A gente vai fazer uma live quando você você chegar lá, colocar. né? Vamos fazer. Vamos fazer uma live. Então, isso fascina, né? Por outro lado, a primeira cidade. Falo de cidade porque vai se tornar uma cidade, né? Que é uma das 9 Smart City Connect da Cisco. Então, uma das 9 cidades do mundo eleita, né? É uma cidade, é a cidade que já tem internet em fibra ótica em todas as casas e você não paga por isso. É um serviço já que a operadora fornece gratuitamente. Você só vai pagar ali TV se você quiser comprar os canais de TV e você paga a TV, mas já foi construída nesse conceito. Então, já tem internet gigabit dentro de casa. Então, a outra questão ali de Lake Nona que chama atenção são os carros voadores, né? Tem imagens, você tem acesso a aquelas imagens, depois você coloca no ar. Então, a primeira cidade do mundo a ter carro voador, né? Já tem lá o protótipo, já tem lá uma espécie de, vou chamar de aeroporto de carro voador, enfim, eu não sei o nome que eles estão dando a esse É uma local. cidade que está imersa na Está inovação, né? imersa na inovação. Então, a gente, para poder trazer coisas, levar coisas, a gente precisa ter uma imersão, né? E, assim, tem tempo para tudo, né? Então, tem tempo de você ir aprender um pouco para poder, em cima daqueles desafios, criar produtos, criar conexões com Novos pessoas, com empresas, serviços. novos serviços, quiçá atender ali os Estados Unidos e o mundo a partir daquele local, né? Então, é um tempo legal para a família também. A gente quer passar esse tempo também para se dedicar ali um pouco mais à família, desacelerar um pouquinho.
para vai dar uma qualidade de experienciar vida. esse Exato. 5G, essa internet das coisas, viver todas essas experiências. Bom, Exatamente. nosso programa está chegando ao fim, a gente já está conversando há quase 2 horas aqui, mas está chegando ao fim por causa do tempo mesmo, da bateria das câmeras, dos microfones, porque história André tem para contar. Mas a gente já vai deixar aqui o convite para essa live aí direto de Lake Nona, poder estar mostrando aqui para os brasileiros um pouco da sua experiência lá, e também esperamos e confiamos que você traga grandes soluções na área de segurança, André. Ok, Patrícia, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. E até Lake Nona, né? Até! Iremos lá em breve. Tamo junto, gente. Você que está acompanhando a nossa programação, não sai daí, hein? Continue na TV USE. Você pode circular aí por todos os canais, mas fique na USE TV. Fique com a gente.